internacionais, né. Porque inclusive a gente tem isso aqui, a gente tem brasileiros, amigos que querem visitar a gente, e eles falam assim: "Ah, eu quero passar um mês aí", tudo bem, já vou te avisando que você pode passar um mês, pode ficar aqui em casa um mês, pode dormir aqui, eu não vou conseguir sair todo dia, o dia inteiro com você, porque eu não tenho um mês de férias, eu não tenho esse tempo todo, eu tenho que trabalhar, então a gente pode negociar aí, vocês vêm, ficam um mês, final de semana a gente dá uma esticadinha, pega 2 aqui, 2 ali e tal, mas esses dias aqui, vocês andam sozinhos, então a gente A gente negocia assim, né. E até pensando aí, tem muita gente que pergunta assim, tipo, vale a pena vir a Toronto? E tá vendo, gente, isso tudo tá aqui, ó, no no roteirinho ali, eu tô respondendo as perguntas das redes sociais, né. Vale a pena vir a Toronto? Eu acho que vale. Toronto tem bastante coisa bacana para fazer, né. Por exemplo, se os amigos vierem visitar e a gente quiserem ficar mais tempo e a gente não puder acompanhar eles, é um lugar que o transporte público funciona super bem e você aqui tem um ticketzinho que eles chamam, City Pass, que você consegue entrar em atrações turísticas, você compra um combo, né, vamos dizer que s só pondo um preço fictício aqui, eu não lembro, mas vamos dizer que você tem 5 atrações para ir e cada uma delas custa $25. Isso seria $125 o total, né. E eles vendem esse bloquinho com as mesmas 5 atrações por $70, alguma coisa assim, tem um desconto bacana. Eu não sei se exatamente esses são os preços, mas, tem um tempão. A última vez que eu fiz isso foi quando a minha mãe e minha irmã vieram visitar em outubro de 2018. Até porque 2019 foi um ano que a gente viajou para a China, eu fui ao Brasil, fomos para a Islândia, tivemos nos Estados Unidos também. Eh, e 2020, já em março, a gente teve que começar a cancelar tudo, né, no dia 17 de março, por causa da situação, eh, atual, que ainda se estende. De lá para cá, quando o governo aqui permitiu, a gente fez coisas, internas. Somente minha esposa teve que ir no Brasil ano passado para resolver problemas pessoais, né. Então, de resto, a gente ficou por aqui respeitando as diretrizes e quando podia viajar, a gente fez, viagens internas, né. Mas aí voltando, Toronto tem bastante coisa, só para você ter uma ideia, esse City Pass, ele te dá direito ao ROM, que é o Royal Ontario Museum, né, o Museu Real de Ontário, que é um museu de história natural não tão grande quanto o de Nova York, mas grande ao ponto de você precisar de mais um dia para ver tudo dele. Desculpa, é ao vivo e sozinho, né. Como eu disse, podcast é aquela coisa mais leve e liberada, e é ok o convidado, por exemplo, falar assim: "Cara, eu não lembro quanto foi a entrada no Museu do Louvre, deixa eu dar uma olhada aqui no meu no meu extrato bancário para ver se eu lembro", entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Porque é mais uma conversa aqui, ninguém é especialista, é todo mundo só pessoas que vivem fazendo viagens, né. E a maioria das pessoas já viajaram mais do que eu, porque eu comecei tarde, nessa vida, e aí é normal que tenha todas a parte orgânica do ser humano, né, a maioria das conversas
todas as conversas do podcast não são roteiros decorados, e apenas os vídeos mesmo que eu faço de dicas para não me perder e tal. Eu dou uma roteirizadinha e também os de histórias de viagem eu não exatamente faço um roteiro. Eu abro a pasta de fotos daquele dia e vou contando o que aconteceu aquele dia, né? Então, é isso. A parte tossir, a garganta ficar rouca, essas coisas acontecem. Então, aí nesse City Pass, voltando ao City Pass, tem a entrada nesse ROM. É só uma entrada, então tente fazer o máximo que der num dia. Tem a entrada do aquário, o aquário aqui é realmente fantástico. Tem aquela parte que é o tubo, né? Você entra assim, tem água por todos os lados e tem tubarão, espada, serra, arraia, e você consegue ver os bichos, né? Tem um show de arraia que a mergulhadora faz nadando com a arraia, tá? É super bacana. Tem a entrada da CN Tower, né? Que você já foi a torre mais alta do mundo, 360 metros de altura, uma coisa assim. E você pega o elevador, vai até o topo e você consegue andar e ter uma vista geral da cidade de Toronto. Tem um andar acima que é um restaurante que o chão dele é móvel, né? Mas isso é pago à parte. A gente nunca foi, por exemplo. Mas você senta lá e os garçons e ele vai devagarzinho. No tempo de 1 hora, ele deu uma volta de 360. Então você está sentado aqui, coladinho no vidro, e você consegue ver Toronto inteira enquanto janta em 1 hora. Dizem que a comida é boa, mas o preço é um pouco carinho, né? Porque é um dos pontos mais turísticos, né? Aí a torre fica assim, o aquário fica aos pés dela. Logo ao lado fica o estádio de beisebol, né? Que é o Rogers Center. É famoso também estádio de beisebol aqui porque o teto dele abre de uma forma bem interessante. Ele é arredondado. Ele tem duas partes ovais na lateral, assim, e duas assim no meio, né? Então, quando ele abre, a de cá fica parada, a de cá é maior, gira e entra por cima da de cá, e as duas de cá, elas conseguem entrar de baixo certinho. Então, ele fica só com uma pontinha de teto ainda e o resto tudo aberto. Durante os dias de sol, eles abrem quando tem jogo de dia, né? Ou mesmo à noite. O verão aqui, você tem luminosidade até cerca de 9h30 da noite. Começa às 5 da manhã e vai até às 9h30 da noite de luz. Em compensação, no inverno, a luminosidade começa às 7 da manhã, no pico do inverno, né? E vai até às 4h30 da tarde. E aí, que mais tem desses ingressos, né? Tá. E aí, tá ali o estádio de beisebol, o lago está 2 quadras para baixo, do outro lado está o estádio de hóquei e de basquete, é o mesmo. O gelo fica por baixo. Quando eles têm jogo de basquete, eles só montam a quadra de basquete por cima. Tem uma borrachinha, né, para evitar o contato com o gelo direto. Mas os dois ficam no mesmo e a temporada dos dois acontece praticamente juntas, né? O time de Toronto de basquete é o Toronto Raptors, que ganhou a NBA pela primeira vez na história em 2019, início de 2019, se eu não estou errado, é isso, no temporada 2018-2019. E então foi sim um marco, a gente já estava aqui, né? O time de beisebol Blue Jays, que já chegou às finais do campeonato nos anos que a gente estava aqui também, era um time muito bom, agora não tão mais. E o Maple Leafs, que é o time de hockey, né? Esses 3 times disputam as ligas dos Estados Unidos, porque Toronto é relativamente perto dos Estados Unidos, né? 1h30 você já está em Buffalo. Inclusive,
Já fizemos um bate-volta a Buffalo para ver jogo de futebol americano, né? O Buffalo Bills contra o Panthers. Porque o único esporte, né, que não é que Toronto não participa lá é no futebol americano, e é compreensível. A gente já foi ver o time daqui jogar, a Liga Canadense, e eles não teriam condições suficientes de enfrentar nenhum time da Liga Americana, até porque os campos aqui são um pouco menores do que os de lá. Mas até no futebol, isso é futebol americano, né? No futebol de pé, o que joga com pé, né? Futebol, fute, pé, bola, o soccer, né? O time de Toronto participa da Major League. Nesse caso, no caso do hockey e do futebol de pé, futebol normal, futebol inglês, os times daqui, não só os times daqui, mas os times de qualquer lugar no Canadá disputam as ligas americanas. Mas no caso do beisebol, só o daqui, no caso do basquetebol, só o daqui. Vancouver tinha um time de basquete que era o Vancouver Grizzlies, que agora é o time de Washington, né? Washington Grizzlies. Então, a franquia foi vendida para Washington, então só Toronto ficou no basquete também. Mas tem ligas aqui de basquete, de hóquei e beisebol internas também, com os times menores. O Toronto Maple Leafs tem um time B, que é o Toronto Marlies, para disputar essas ligas internas aqui, enquanto o Maple Leafs disputa com os Estados Unidos. E o Canadá sempre cedeu bons jogadores, né? Inclusive Wayne Gretzky, do time de Edmonton, que era do time de Edmonton Oilers, considerado um dos maiores jogadores da história. Atualmente o Crosby, né? Também é do Canadá, acho que joga no Boston, não tenho certeza. Eu não acompanho muito hockey. Mas também ele é eles cedem muitos jogadores, mas os times aqui geralmente não fazem muito sucesso. Eu acho que o Toronto Maple Leafs, a última vez que ganhou foi em 46, o campeonato de hockey. Sem brincadeira, 1946, se não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Então a gente já falou que você entra no ROM, entra no aquário, na CN Tower. E aí tem uma outra opção que é entre o zoológico e o Science Center. Você escolhe um dos dois, o Museu de Ciências ou o zoológico, para usar um dos dois. Eu acho que esses são os que vêm no City Pass. E Casa Loma, talvez, esteja nesse? Não tenho certeza. Casa Loma é um castelo que foi construído a pedido do Winston Churchill para abrigar a família real inglesa durante os períodos de guerra. Eles fugiam para o Canadá. Que, aliás, tem outra história interessante com a família real holandesa, né? Inclusive, durante a primavera que estamos aqui, a Holanda sempre manda, desde então, desde o período que o Canadá abrigou eles durante a guerra, eles mandam quilos e quilos de tulipas, e inclusive eles criam, né, tulipas diferentes. E tem uma tulipa que a pétala é branca e só no meio, assim, tem um rajadinho vermelho que lembra um pouco o símbolo da bandeira do Canadá, né, que é a maple leaf, né, que é a folha vermelha no meio, né, a bandeira do Canadá é vermelho, vermelho, branco, com a maple leaf vermelha no meio, que foi um dos primeiros países em que eles notaram que as árvores ficavam vermelhas no outono. Depois o fenômeno começou a acontecer também em outros países com a maple leaf, mas quando a colonização europeia chegou aqui há pouco mais de 150 anos atrás, né, uns 200 anos atrás, eles tinham essas folhas já vermelhas aqui, e lá não tanto, né. Me parece, se eu não estou enganado, que fazem apenas 70 anos que as folhas da maple começaram a ficar vermelhas nos países da Europa, uma coisa